Boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo encontro juvenil de educação em direitos humanos. A 7ª Expo Educação faz parte das ações formativas da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E neste ano está inserida na programação da 17ª Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Aqui registramos e agradecemos a presença da doutora coordenadora do Cefar, Sandra Piotto, dos estudantes, professores das escolas Bairro Novo, do Kaique Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, Erlen Mel, Júlia Amaral de Lena, Albert Schweitzer, Coronel Dorival Brito e Silva, Papa João 23. Também agradecemos a comunidade e os convidados. Nessa tarde, estaremos assistindo a palestra com André Baker da Silveira, doutor em Filosofia na linha de Ética e Política, pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia pela mesma instituição. É gestor de pesquisa e projetos do Instituto Aurora para Educação em Direitos Humanos. Com uma salva de palmas bem forte, vamos receber André Baker da Silveira. Também com uma salva de palmas, a coordenadora do Cefar, Sandra Piotto. Boa tarde. Eu esqueço que para falar com vocês tem que tirar o fone, depois tem que pôr o fone, é uma beleza. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso segundo encontro juvenil de educação em direitos humanos. E hoje a gente está nesse formato diferente. É meio estranho porque eu não consigo nem enxergar vocês por conta da luz, assim como também não sei se vocês estão me escutando direito. Dá um sinal para mim se estão me escutando. Aí sim. Então, como o professor André já foi apresentado a vocês, eu só quero dizer que em meu nome, em nome da secretária da Educação, professora Maria Silvia, vocês são muito bem-vindos. Aproveitem esse momento. Depois, quando a gente encerrar, nós vamos ter oportunidade de voltar lá para a feira, se vocês tiverem vontade e tempo para isso, tá? Vamos aproveitar esse momento. Sejam, então, muito bem-vindos. Professor André, são todos seus. Obrigado, professora Sandra. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo, obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer à secretaria pelo convite para estar aqui com vocês. Agradecer à professora Sandra, à professora Sheila, com quem eu estou conversando já há algum tempo para preparar essa conversa com vocês. Então fica aqui já o meu agradecimento. Bom, a ideia hoje é conversar com vocês. Falei muito alto? É que eu não consigo... Agora está melhor? Problemas técnicos. Quase deixei todo mundo surdo, é isso? Desculpem, então. Voltando. A ideia é conversar com vocês um pouco hoje sobre educação e cultura em direitos humanos. Fazer algumas reflexões com vocês sobre isso. Deixa eu ver se o passador... O passador não está funcionando, não sei se tem alguém... Aí. Foi. E eu sei que aqui é mais uma fala minha, porque a gente não tem como fazer uma troca, um diálogo, mas eu queria que vocês levantassem a mão, se vocês puderem, por favor, se você sabe que os direitos humanos têm a ver com a sua vida. Estão me ouvindo, pessoal? Sim? Vamos lá. Voltando para a história. Então, esse cantor crioulo, há 11 anos atrás, em 2003, veio fazer um show aqui em Curitiba, num evento que se chamava Virada Cultural. E eu estava nesse show, porque é um artista que eu gosto muito, e eu fui lá ver ele ao vivo. Esse show aconteceu num lugar que se chama Boca Maldita, ali na Rua 15. Então era um show gratuito, com muita gente assistindo. E eu estava lá para ouvir esse cantor. Eu queria que vocês guardassem essa primeira informação aqui antes de eu continuar a história.
o Criolo é um cantor de rap, um cantor de samba. Guardem para mim essa informação, por favor, ela é uma informação importante. Bom, estava assistindo o show do Criolo, e aí aconteceu uma coisa. Como tinha muita gente, alguns jovens começaram a subir nessas banquinhas de jornal, para conseguir enxergar melhor o palco. E aí eles estavam vendo o show ali de cima, e o Criolo viu isso, parou o show e falou: pessoal, por favor, vamos descer de cima da banquinha. Ele falou assim: eu estou vendo que vocês estão com skate, vocês são atletas e tal, vocês são um exemplo para os mais novos. Vocês são um exemplo para a juventude. Vocês podem descer? E daí a piazada começou a descer da banquinha. E quando a piazada começou a descer, super tranquilo, sem nenhum conflito, numa boa, ele falou a seguinte frase: isso é uma lição de cidadania. O que vocês estão fazendo é uma lição de cidadania. E eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra, assim, não a fundo. Por que aquilo era uma lição de cidadania? Por que ele falou aquilo? E olha, isso aconteceu há 11 anos atrás. Eu estava na faculdade de Direito nessa época. Eu estava no final da faculdade de Direito. Estava no 4º ano da faculdade de Direito. E mesmo estudando Direito, eu nunca tinha parado para pensar seriamente sobre o que era cidadania. Mas eu me senti tão inspirado por aquilo que o Criolo falou, que eu decidi ir mais a fundo e comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Na faculdade, para a gente se formar, a gente tem que fazer um trabalho, que se chama trabalho de conclusão de curso ou monografia. E eu decidi fazer um trabalho sobre cidadania, que eu queria estudar mais. E aí eu fui visitar algumas escolas, aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, para conversar com pessoas, professoras, professores e estudantes sobre o que era cidadania, o que eles entendiam por cidadania. Eu fiquei muito intrigado com aquilo. E aqui faço uma outra pergunta para vocês. Vocês sabem o que é cidadania? Quem sabe, levanta a mão, por favor. Poucas pessoas sabem o que é cidadania. Como eu falei, eu tinha 21, 22 anos e eu também não sabia direito o que era cidadania. Bom, pesquisando, eu comecei a entender que cidadania é a garantia de direitos civis, políticos e sociais. E aí eu fiquei confuso, porque é difícil. O que é isso? O que são direitos civis, políticos e sociais? É difícil entender isso. Então, fui tentando explorar um pouco mais. Aí eu entendi que cidadania é a possibilidade de participarmos do nosso governo, de participarmos do governo do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Isso é cidadania. Mas ainda assim estava um pouco confuso. Como é que isso se dá na prática? E aí eu entendi que cidadania é a possibilidade da gente decidir como é que vai ser a vida na nossa sociedade. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que cada um de nós pode fazer parte dessa escolha de como vai ser a vida. O que a gente vai ter na nossa cidade, como ela vai ser, que acessos a gente vai ter. E aí começou a fazer um pouco mais de sentido. Por que aquilo que o Criolo falou era uma lição de cidadania? Porque aqueles jovens que subiram e depois desceram da banquinha de jornal, estavam pensando, bom, eu quero viver numa cidade em que esse lugar é respeitado, em que esse lugar onde as pessoas trabalham está íntegro, não está quebrado, etc. Então, ali tinha uma lição de cidadania. Bom, mas eu falei que o tema da nossa conversa é direitos humanos. E aí tem uma outra pergunta, vocês veem que eu estou cheio de perguntas. O que cidadania tem a ver com direitos humanos? Uma coisa é cidadania, outra coisa são os direitos humanos, me parece. Pesquisando, eu fui entender que a cidadania é um dos caminhos para a gente defender os direitos humanos, proteger os direitos humanos e criar os direitos humanos. Eu entendi que sem cidadania
não há direitos humanos, e sem direitos humanos, não há cidadania. As duas coisas estão juntas, elas andam juntas, elas estão ligadas. É preciso que elas caminhem de forma unida para que ela aconteça. Então, aquela lição que o Criolo deu no show também era uma lição de direitos humanos. Era uma lição de cidadania, mas era também uma lição de direitos humanos, por vários motivos. Inclusive pelo respeito com que ele falou com as pessoas. Pessoal, por favor, podem descer? Né? E a forma como o povo que estava ali recebeu isso, numa boa, tranquilo. Mas, aqui ainda não está explicado o que são direitos humanos. A pergunta que eu coloquei lá no começo da fala é: o que os direitos humanos têm a ver com a sua vida, com a nossa vida? E para tentar chegar nessa resposta, a gente obviamente precisa entender o que são os direitos humanos. E eu acho que uma boa maneira da gente começar a falar sobre o que são os direitos humanos é falar sobre o que os direitos humanos não são. O que não são os direitos humanos. Talvez sim, talvez não. Alguns de vocês já tenham ouvido essas frases, porque elas são famosas. Principalmente, talvez, as professoras. Eu, que trabalho com direitos humanos já há algum tempo, sempre escuto: direitos humanos são só para humanos direitos. Direitos humanos são direitos de criminosos. Ou direitos humanos não protegem as vítimas, que deveriam ser os protegidos. Vocês já ouviram essas frases? Já? Bom, muita gente fala isso. Isso aparece, é bem comum no nosso país, que se fale isso e que se pense isso. E todas essas frases e muitas outras que a gente poderia ouvir, elas têm uma coisa que liga elas. Elas têm um ponto comum, que é a ideia de que os direitos humanos não protegem quem merece. Quem merece. Você não merece isso. Você não merece essa proteção. Você não merece os direitos humanos. Então, quando se fala que direitos humanos é o direito só para humanos direitos, ou direitos humanos são direitos de criminosos, ou que os direitos humanos não defendem as vítimas, em outras palavras, está se querendo dizer: os direitos humanos não protegem quem merece, quem deveria ser protegido. É isso que se quer dizer. Só que aqui tem um problema muito sério. Porque os direitos humanos não tem nada a ver com merecimento. O que é merecimento? O que é merecer algo? Né? Fazer algo por merecer. Ah, eu trabalhei muito, então eu mereço tal coisa. Eu estudei muito, então eu mereço tirar uma boa nota na prova. Eu me esforcei, então eu mereço. É algo que tem a ver com o trabalho que a gente faz, com o esforço que a gente faz, com o empenho que a gente coloca nas coisas. Geralmente, merecimento tem a ver com isso. Mas direitos humanos não tem a ver com merecimento. Porque ninguém merece ou não direitos humanos. As pessoas têm direitos humanos. Elas detêm direitos humanos. Todo ser humano é detentor de direitos humanos. E não merecedor de direitos humanos. Essa palavra, merecer, não serve para falar de direitos humanos. Se você é humano, você tem direitos humanos. E todas as pessoas são humanas. Então todas as pessoas deveriam ter direitos humanos. Não se trata de merecer. Ah, mas tem gente que faz mal para a sociedade, né? E se aqueles jovens não tivessem descido da banquinha de jornal quando o Criolo pediu? Eles não deveriam ter, eles não mereceriam uma punição? Talvez, mas isso não quer dizer que eles deixariam de ter direitos humanos. Fazer algo errado não significa perder direitos humanos. Significa só que você deve continuar sendo tratado com direitos humanos, mas talvez tenha que rever aquele ato. Então, é importante saber isso. O que os direitos humanos não são? Não são só direitos de criminosos, não são só para humanos direitos, e não é verdade que os direitos humanos não protegem as vítimas. Os direitos humanos protegem todas as pessoas. Todas as pessoas detêm direitos humanos porque não se trata de merecer ou não.
Então, essa é uma primeira coisa que é importante saber. Quando a gente escuta sobre direitos humanos no dia a dia, é importante saber isso, porque muitas vezes as pessoas estão falando algo que não é verdade, algo que não condiz com a realidade. E o que são direitos humanos, então? Se eles não são tudo isso que eu falei, o que eles são? De novo, começa a ficar difícil. Direitos humanos são direitos de todos os seres humanos. Beleza. Direitos humanos são liberdade, igualdade e dignidade. Bom, aqui começa a ficar confuso, complexo. O que é liberdade? O que é igualdade? O que é dignidade? Se você sente que a tua liberdade, se você tem a sua liberdade restringida, talvez você esteja tendo o teu direito humano restringido. Se você não está sendo tratado com igualdade, talvez você esteja tendo o seu direito humano retirado. E se você não está sendo tratado com dignidade, você talvez esteja tendo o seu direito humano violado também. Então, direitos humanos são isso. Viver com liberdade, viver com igualdade, viver com dignidade. Tudo isso são coisas que a gente pode debater, né? A gente chama isso de princípios, de valores, o valor da liberdade, o princípio da igualdade. E a gente pode ficar debatendo o que cada um deles significa. Mas o que importa é que as pessoas, pelo simples fato de serem seres humanos, têm que ser tratados com liberdade, igualdade e dignidade. Essa é a função dos direitos humanos. Não se trata de merecer, não se trata de outra coisa senão de ter direitos humanos. Mas, como o conhecimento é algo que a gente tem que ir construindo aos poucos, a gente pode ficar numa primeira palavra, e é a dica que eu dou para vocês aqui. Dignidade. Essa é a principal palavra quando a gente está falando de direitos humanos. Dignidade. Já ouviram falar essa palavra? Dignidade? Já pararam para pensar o que significa dignidade? Dignidade, de forma resumida, é tudo aquilo que a gente precisa para viver uma boa vida. Tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver uma boa vida. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas tem algumas coisas que são meio básicas. Nenhum ser humano consegue viver sem alimento. Ou consegue? Nenhum ser humano consegue viver sem água. Ou consegue? Nenhum ser humano consegue viver sem descanso, sem poder dormir, descansar. Ou consegue? Então, tem algumas coisas que são básicas, né? Então, dignidade é tudo aquilo que a gente precisa ter acesso para poder ter uma boa vida. Se vocês saírem daqui entendendo que a base dos direitos humanos é a dignidade, eu acho que já vai ter sido uma grande conversa que a gente teve. Então eu peço para vocês guardarem também essa palavra, dignidade. Ela é muito importante. E eu estou pensando nessa palavra desde lá do show do Criolo, há 11 anos atrás. E cada dia eu entendo um pouquinho mais o que ela é. Porque cada dia, cada pessoa nova que eu conheço me apresenta um pouco mais o que é dignidade. Porque cada pessoa tem as suas necessidades. Então, veja só, o exemplo aqui. Esse evento tem aqui uma rampa, certo? Ou seja, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela pode subir até esse palco. Da mesma maneira que eu, que não uso cadeira de rodas, posso subir esse palco. Se não tivesse essa rampa, será que essa pessoa teria a dignidade dela respeitada igual a minha? Não teria. Então a gente começa a observar nas pequenas, aparentemente nas pequenas coisas da vida, do dia a dia, como a dignidade influencia. Se essa dignidade está sendo respeitada. Se aqui não tivesse um tradutor de Libras, como tem, uma pessoa deficiente auditiva poderia acessar o que eu estou falando da mesma maneira que quem não é deficiente auditivo? Não poderia. E não faz muito tempo que todos os espaços começaram a ter tradutores de Libra. Quer dizer, como é que estava a dignidade das pessoas com deficiência auditiva antes dos tradutores de Libra estarem aqui? Olha só, talvez o crioulo diria, isso é uma lição de direitos humanos, porque é uma lição de dignidade.
para todas as pessoas. No fundo, o que a gente tem que se perguntar é como é que todas as pessoas podem estar em todos os espaços? Como é que todas as pessoas, independentemente de como elas sejam, das dificuldades que elas tenham, das necessidades que elas tenham, como é que elas podem ocupar todos os espaços? Ir para a escola, pegar um ônibus, ir ao trabalho, ir ao médico, ir ao cinema, ir ao parque. Como? A gente tem que pensar muito sobre isso. Bom, falei um pouco aqui sobre o que são direitos humanos, mas ainda não consegui, eu acho, responder o que tem a ver com a vida, né? Com a minha vida. E eu quero só relembrar, então, vocês que essa é a pergunta que eu estou tentando trazer uma resposta. O que os direitos humanos têm a ver com a minha vida? E agora eu quero fazer uma breve viagem para o passado com vocês, para começar a mostrar um pouco mais o que os direitos humanos têm a ver com a vida de cada um de vocês, tá? Porque tem certas coisas que já acontecem na nossa vida e a gente não percebe, a gente não se dá conta que nem sempre essas coisas estiveram aí, que nem sempre o mundo foi desse jeito. Então eu queria pensar um pouquinho no passado. Vocês sabem que o Brasil viveu por mais de 300 anos, por quase 400 anos, um regime de escravidão, em que as pessoas retiradas, trazidas do continente africano, as pessoas negras, eram escravizadas, assim como pessoas indígenas também. Pensem em 300, quase 400 anos em que isso aconteceu. Foram muitas pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas que passaram por essa situação. Lembra que eu falei 3 palavrinhas? Liberdade, igualdade e dignidade? Uma pessoa que é escravizada é livre? Uma pessoa que é escravizada está sendo tratada igual a uma pessoa que não é escravizada? Ou seja, uma pessoa que é escravizada tem a sua dignidade respeitada? Não. Então a gente não estava falando de direitos humanos aqui. Vamos dar um salto. Isso aqui é um encontro de mulheres feministas no Brasil que estavam lutando pelo voto, o direito de votar. Isso foi nos anos 30, mais ou menos, 20, 30. Então, há cerca de 90, 100 anos atrás. Naquela época, as mulheres do Brasil não podiam votar. Nenhuma mulher podia votar. Bom, se uma pessoa não pode votar, ela é livre para escolher? Se ela é tratada com igualdade com relação aos homens? Então, ela não tem a dignidade dela respeitada. Lembram que eu falei que cidadania tem a ver com escolher como é que vai ser a vida na nossa sociedade? Uma pessoa que não pode votar, ela tem o mesmo poder de escolha que uma pessoa que pode votar? Não tem. Então, nessa época, a gente não estava falando de direitos humanos, de uma sociedade que as mulheres tinham acesso aos seus direitos humanos. E elas precisavam, então, lutar para que isso acontecesse, lutar para que esse direito existisse. Hoje, isso está garantido, mas nem sempre esteve garantido. Uma outra coisa que talvez a gente não se dê conta também. Hoje, a grande maioria dos brasileiros tem acesso à educação, pode ir para a escola, desde pequenininho. Mas isso nem sempre foi assim. Quando meus pais nasceram, as pessoas que iam para a escola realmente eram uma minoria da população. E quando meus avós nasceram, era ainda menos gente. Vocês estão aqui porque vocês estão na escola e vocês vieram aqui para essa conversa. Porque vocês têm o direito reconhecido, o direito de acessar a educação. Mas nem todo mundo, ao longo da nossa história, teve esse direito. Uma pessoa que não pode ser educada, não pode aprender a ler, não pode aprender a escrever, ela tem a mesma liberdade que uma pessoa que tem isso? Ela é tratada com a mesma igualdade? Então ela também pode estar tendo a dignidade dela afetada. Veja, são algumas lições para a gente pensar. Mas talvez o que seja mais surpreendente seja esse fato aqui. A água. A
o direito à água potável, à água limpa para beber, hoje é um direito humano. Mas sabe quando que se tornou um direito humano, o direito à água? Em 2010. Mais ou menos na época em que vocês nasceram, eu acredito. Antes disso, o acesso à água limpa não era um direito humano. Lembra que eu falei que sem água, nenhum de nós, nenhuma pessoa no mundo consegue viver? Então, como é que água não era um direito? Eu comecei falando lá de uma época de escravidão, há mais de 100 anos atrás. Mas agora eu estou falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás é pouquíssimo tempo. E as pessoas não tinham o direito a acessar a água como um direito garantido. Então essa história não é tão no passado assim. É uma história próxima, é uma história recente. É uma história que todos nós estamos vivendo. E é a história dos direitos humanos. Mas tem uma coisa, porque eu sei que todos vocês aqui sabem que esses direitos não estão ao alcance de todas as pessoas. Muita gente, muita gente não tem acesso à água limpa. Inclusive no nosso país, inclusive na nossa cidade. Muita gente não tem o direito à educação garantido. E mais, o direito à educação de qualidade garantido. Tem pessoas que até hoje não conseguem votar, por uma série de motivos. E sim, ainda existe gente sendo escravizada até hoje. No mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o que os direitos humanos têm a ver com a nossa vida se eles não estão sendo totalmente realizados? A questão é que, agora que ser livre, votar, estudar, ter água, são reconhecidos como direitos humanos, a gente pode exigir, a gente pode se juntar e exigir que isso seja garantido, que isso seja respeitado. Eu tenho direito à água e eu quero que esse direito seja respeitado. Eu tenho direito à educação e eu quero poder ir para a escola. Eu tenho direito a votar e eu quero poder votar. E eu sou uma pessoa livre e eu quero ser livre, eu quero ter esse direito garantido. Então, a luta pelos direitos humanos, porque sempre uma luta, ela é constante, ela é contínua, ela não para de acontecer. E ela aconteceu no passado, ao longo de toda a história da humanidade, e ela vai continuar acontecendo. Só que as gerações vão mudando. As gerações vão mudando e novas pessoas vão assumindo essa luta. E aqui a gente começa a chegar um pouco numa resposta do que os direitos humanos têm a ver com a nossa vida. Né? A gente começa a chegar numa resposta. Então é importante saber isso. O fato de que os direitos humanos não são respeitados ainda é apenas um passo para que a gente possa exigir. É importante que eles sejam reconhecidos para que a gente possa exigir. Porque quando eles não são nem reconhecidos, você não tem o que fazer. Você não tem com o que lutar, com que armas lutar. Ou você tem menos armas para lutar. Então isso é importante. Mas a gente não pode se satisfazer. A gente tem que lutar para que todas as pessoas tenham acesso a esses direitos. Bom, obrigado. Agora que a gente fez uma viagem pro passado, eu queria fazer uma tentativa de viagem pro futuro com vocês também. Pensar um pouquinho para frente. Como é que seria o mundo, como é que será o mundo daqui a 20 anos, quando vocês tiverem mais ou menos a minha idade? Como é que vai ser? Porque eu falei de como o mundo era. E para onde o mundo vai? Essas são perguntas importantes. A gente está acompanhando a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Já há algumas semanas, a maior parte do estado do Rio Grande do Sul foi tomado por uma chuva sem tamanho que alagou muitas e muitas cidades. Isso são
casas que estão embaixo da água. Tem cidades em que a água batia no fio de luz. E essas pessoas perderam casas, móveis, animais de estimação e, inclusive, outras pessoas, amigos, familiares, filhos, pais e mães. E isso está acontecendo quando? Hoje. Hoje está acontecendo. E daqui a 20 anos? Isso ainda vai estar acontecendo? O que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais? O direito ao meio ambiente é um direito humano também. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer para que isso não aconteça mais. E caso isso aconteça, como que a gente faz para que as pessoas não percam tudo, não percam suas casas, não percam as suas vidas? Aqui as pessoas não estão tendo acesso à água, aqui as pessoas não estão podendo ser livres, aqui as pessoas não estão podendo ser iguais, aqui as pessoas não estão tendo a sua dignidade. Isso está acontecendo hoje. E como é que vai ser daqui a 20 anos? E se isso começar a acontecer mais? O que a gente vai fazer? A gente precisa pensar seriamente. Agora, uma outra coisa. Essa imagem aqui é uma foto, né? E se eu falar para vocês que não é uma foto? É uma imagem criada por inteligência artificial, por IA. Parece bem real, né? Se essa é a imagem que é feita hoje, imagina daqui a 20 anos. Então a gente tem que pensar sobre tecnologia. A tecnologia vai servir para criar mentiras, enganar pessoas, nos separar, ou ela vai existir para nos ajudar? Como é que a gente vive num mundo que a gente não sabe o que é real e o que é uma criação de uma máquina? Isso também é um problema que os direitos humanos vão ter que lidar. E isso está acontecendo agora. Então, todas essas situações nos fazem pensar que a gente vai precisar ter direitos que garantam que isso não aconteça. Como é que a gente vive num mundo com liberdade, igualdade e dignidade, em que há mudanças climáticas, em que há enchentes, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, em que há tecnologia que nos enganam e nos dividem, nos separam, nos fazem acreditar em mentiras? Como que a gente vai viver? A gente vai precisar pensar sobre isso. A gente vai precisar pensar sobre isso. Só que não adianta a gente começar a pensar daqui a 20 anos, a gente tem que começar a pensar agora sobre isso. Então, o passado foi e o futuro vai ser influenciado pelos direitos humanos, pela existência deles ou pela falta deles. E isso é bem importante. Começam a, talvez, ver uma resposta para a pergunta: o que os direitos humanos têm a ver com a minha vida, com a nossa vida, com a vida de vocês? Então, eu quero dar um último exemplo dessa relação dos direitos humanos com a nossa vida. Tá? Eu quero falar sobre direitos humanos e sobre arte. Vou falar de uma outra coisa agora. Porque eu acho que todo mundo aqui tem relação com a arte. Eu apostaria, assim, tudo que eu tenho, que todas as pessoas aqui gostam de arte. Vocês gostam de música, algumas pessoas mais, outras menos. Gostam de filmes, gostam de séries, gostam de teatro, de literatura, de ler livros, de ler quadrinhos. Gostam de poesia, pintura, fotografia, dança, jogos. Tudo isso é arte ou é feito através da arte. E por mais que você não goste de todas essas formas de arte, tem alguma que você gosta. Eu tenho certeza que tem. Mas a arte já foi censurada. Já ouviram falar disso?
Tem um exemplo muito conhecido, que durante o regime nazista, nos anos 30 na Alemanha, muitos livros foram queimados, porque as pessoas não podiam saber o que estava escrito naqueles livros. Imagina se livros fossem queimados ainda. Imagina se livros fossem censurados ainda, fossem proibidos. Não é uma forma de arte que está sendo proibida? No Brasil, durante 21 anos, a gente teve uma ditadura militar. Nessa época, muitas formas de arte eram censuradas. Livros, músicas, filmes, peças de teatro. Para poder ser publicado, precisava de uma autorização do governo. Então, os artistas tinham que defender uma arte livre, porque a arte não estava livre. A capoeira, que é uma arte genuinamente brasileira, influenciada pelos povos africanos, já foi proibida, já foi crime no Brasil. Você não podia jogar capoeira, era proibido. E relacionado também com isso, a gente pode pensar na maior festa do mundo, que é o Carnaval. Todo mundo conhece o Brasil pelo Carnaval. É a nossa festa mais importante. Goste ou não goste do Carnaval, olha isso. E qual que é a música do Carnaval? É o samba. O samba já foi crime. Até mais ou menos os anos 30, 40, era proibido fazer samba. O samba foi crime no Brasil. O que hoje é a nossa maior arte, talvez, já foi crime. Inclusive tem relatos de pessoas na época que eram presas porque estavam andando com um pandeiro na rua. Você está andando com um instrumento musical para fazer a tua música, para fazer a tua arte, você vai preso. Porque é crime fazer samba. E aí a gente pode pensar em outras coisas, né? Que hoje também são mal vistas. O rap, o funk, o grafite. Será que... Como é que vai ser daqui a 20 anos? O samba saiu de ser crime para ser a nosso maior tesouro, talvez. Bom, eu quero que vocês lembrem dessa segunda informação também. O samba já foi proibido no Brasil. Guardem essa informação. Por que eu estou trazendo tudo isso? Queria que vocês imaginassem como seria viver num mundo sem a arte, viver uma vida sem a arte. Sem a arte que vocês gostam, sem poder ouvir a música que vocês gostam, sem poder ver os filmes que vocês gostam, ler os livros que vocês gostam, jogar os jogos que vocês gostam. Como seria? Eu acho que seria menos interessante, né? Eu acho que seria uma vida menos interessante para todo mundo. Mas será que a arte realmente está protegida? E se alguém quiser proibir alguma arte que você gosta? Será que isso não acontece? E aqui eu deixo um desafio para vocês pesquisarem quando vocês chegarem em casa. Até pode ser um trabalho de escola, fica a sugestão. Existe arte sendo proibida ainda hoje no Brasil ou no resto do mundo? E se alguém quiser proibir algo que você gosta? Então eu acho que a conclusão que a gente chega aqui é que sem os direitos humanos, porque o direito à arte é um direito humano, sem isso, a vida ficaria cada vez pior. Seja por conta dos desastres climáticos, seja por conta da tecnologia que pode nos afetar, tirar nossos empregos, inclusive. Seja porque a vida fica sem cor, sem arte. Então, os direitos humanos são um caminho que a gente precisa trilhar, por pelo menos 2 motivos. Para manter o que a gente já conquistou
a liberdade, a igualdade, o direito à água, o direito a não ser escravizado, o direito à moradia, o direito de votar, o direito à educação, para que a gente mantenha isso não se perca, e para que a gente possa criar cada vez mais uma vida melhor, não só para a gente, mas para as outras pessoas. Sem isso, o caminho fica complicado para a gente. E aí agora eu repito a pergunta. Vocês sabem o que os direitos humanos têm a ver com a sua vida? Acho que agora fica mais claro, né? Que tem a ver com a nossa vida, muito a ver com a nossa vida. E eu provavelmente não estaria aqui hoje conversando com vocês se as pessoas não tivessem lutado pela arte, não tivessem lutado pela música, não tivessem lutado pelos direitos humanos. Se eu não tivesse visto o show do Criolo, eu provavelmente não estaria aqui conversando com vocês. E o que o Criolo canta, que eu pedi para vocês guardarem a informação? Rap e samba. Sem o rap e sem o samba, talvez essa conversa não acontecesse. Foi porque teve gente que lutou, que fez a sua arte, que esse grande artista pode fazer a arte dele. E esse é um exemplo da importância dos direitos humanos na minha vida, na minha história. E é importante para mim estar aqui com vocês. E eu espero que pelo menos um pouquinho do que eu trago aqui para vocês hoje também seja importante e fique na história de vocês. E é por tudo isso e muitas outras coisas que os direitos humanos têm a ver com a nossa vida, na minha opinião. E aí, para poder encerrar aqui, que o tempo já está acabando, eu queria deixar um convite para vocês, que foi um pouco o convite que o Criolo fez, não diretamente para mim, mas quando ele falou sobre cidadania lá naquele show, que é defenda os direitos humanos. Defenda os direitos humanos. Seja um defensor dos direitos humanos. É ser um defensor da sua própria vida. É ser um defensor da vida das pessoas que você ama. E o que eu devo fazer para ser um defensor dos direitos humanos? O que eu devo fazer se eu aceitar esse convite? Bom, tem vários caminhos. Mas começando pelo básico, é pensar em cidadania. Pensar em democracia. Acolher as diferenças. Ver a importância dessas palavras. Cada um de nós aqui é diferente, tem as suas características. Se eu percebo isso, respeito e acolho isso, eu já estou me tornando um defensor de direitos humanos. Porque eu estou defendendo quem? Os seres humanos. Só que o lance é que daqui a alguns anos, talvez daqui a 20 anos, são vocês que tem que estar me dizendo como é que vocês estão defendendo os direitos humanos. Porque novas formas vão aparecer. Novos caminhos vão aparecer. E eu não sei quais são esses caminhos. Vocês aqui vão trilhar. Eu estou trilhando o meu. E espero encontrar vocês no futuro e saber como é que vocês estão defendendo os direitos humanos no tempo de vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite que foi feito. Adorei poder conversar com vocês. Queria poder ouvi-los. Infelizmente, hoje isso não é possível. Mas peço para vocês conhecerem o nosso trabalho do Instituto Aurora, que é uma organização formada aqui em Curitiba, que há 5 anos vem lutando, defendendo a educação em direitos humanos. As nossas redes estão aqui, os contatos estão aqui. Podem mandar uma mensagem para a gente se quiserem conversar. Agradeço e desejo que a gente se encontre no futuro. Obrigado. Bom, já que vocês já bateram palmas já para o nosso palestrante, quero agradecer a presença dele e o ensinamento, né? E também, em nome da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, professora doutora Maria Silva Bacila, agradecemos a presença de todos os palestrantes e de todos os estudantes. Quero pedir uma salva de palmas para vocês também. Obrigado, hein? E um ótimo final de semana a todos.